Olá, senhores, senhoras que estão vendo este vídeo. Boa noite, saúde a todos. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é reforçar o ensino de topografia a todos aqueles que tiveram essa disciplina nos seus currículos profissionais ou estão aprendendo agora. Na aula passada, nós vimos uma série de conceitos sobre a esfera celeste, e um deles foi a eclíptica, como sendo a trajetória da Terra no seu movimento de translação em torno do Sol, nessa definição de movimento real, ou no movimento aparente, a trajetória do Sol na esfera celeste ao longo de um ano. Como consequência dessa definição de eclíptica, nós vamos continuar nessa aula de hoje, nessa aula 3, falando da formação dos trópicos de Câncer e de Capricórnio na Terra. Vamos abordar esse conceito astronômico da formação desses trópicos, e assistam o vídeo até o final, que no final eu vou mostrar como seria a formação desses trópicos se a Terra não fosse esférica, se a Terra fosse plana. Então vamos ver no final do vídeo como seria a questão da formação dos trópicos de Câncer e Capricórnio numa hipótese da Terra plana. Então aqui na capa nós estamos vendo aqui a Terra, né, com o seu eixo de inclinação inclinado em relação ao plano da eclíptica. O plano da eclíptica não está assinalado aí, seria o plano horizontal aqui da tela, né? E nós temos assinalados o Trópico de Câncer ao norte do Equador e o Trópico de Capricórnio ao sul do Equador. E ainda mais dois círculos notáveis da formação das regiões climáticas da Terra, que são o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Aqui houve um engano, foi escrito Círculo Polar Antártico aqui no norte, mas foi um engano. Aqui é Círculo Polar Ártico. Desculpem essa falha. Então vamos ao vídeo. Então, ao norte e ao sul dos trópicos, temos que as regiões da Terra ficam mais frias. E entre os trópicos, elas vão aquecendo até que, ao longo do Equador, fica o que se chama uma zona tórrida. E ali nas proximidades dos trópicos é uma zona temperada, né? Climas tropicais. Fala-se tropicais, são assim climas da zona dos trópicos. Esse mapa aqui ele mostra, então, numa projeção cilíndrica, o cilindro está aberto, né? Essas linhas no mapa mundi. Aqui teríamos o Círculo Polar Ártico, passando aqui, raspando aqui, cortando o sul da Groenlândia, passando aqui ao norte da Sibéria e aqui ao norte do Canadá. E o Equador, passando aqui pelo aqui Amapá, aqui no norte do Brasil, aqui pela África, aqui nessa região dos lagos, e vindo aqui para a Oceania. E, simetricamente, em relação ao Equador, temos o Trópico de Câncer, aqui no hemisfério norte, passando aqui por Miami, né, e aqui por essa península aqui, por essa baía aqui, e aqui pelo deserto do Saara, direitinho, vamos vindo aqui. Né? E o Trópico de Capricórnio, passando aqui na América do Sul, aqui na região mais ou menos de São Paulo, aqui pela parte de Moçambique, aqui, e aqui cortando a Austrália praticamente ao meio. Né? E mais ao sul, então, temos o Círculo Polar Antártico.
E aqui as conversões com as zonas climáticas, zona temperada, zona tropical, zona subpolar. Isso daí seria objeto para outras aulas, né, que falariam a respeito da formação dos climas. Mas, fundamentalmente, os climas e essas zonas climáticas, a origem delas é a questão do eixo de inclinação da Terra em relação ao plano da eclíptica. Então, na Grécia Antiga, os mapas já representavam o Trópico de Câncer. Nós temos aqui a projeção cônica de Ptolomeu, que é uma projeção equidistante meridiana, feita lá no ano 100 e pouco da nossa era, né, da era cristã. E aqui temos o Equador, cortando aqui toda essa parte aqui, cortando a parte aqui desse Oceano Índico. E aqui mais ao norte do Equador e ao sul do Mar Mediterrâneo, temos o Trópico de Câncer, essa linha aqui vermelha. Então esse mapa aqui foi feito por Ptolomeu já naquele tempo, e ele assinalava aqui esse Trópico de Câncer, e já naquele tempo eles faziam essa marcação dos climas, e tinha esse Trópico de Câncer registrado já nos mapas. Então, ao longo do tempo, os mapas continuaram representando os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Nesse mapa da esquerda aqui, temos um mapa na projeção de Moloide, que é uma projeção com propriedade de equivalência. É um mapa equivalente, é um mapa que não deforma as áreas. Então, nesse mapa aqui, nós temos o Equador como uma linha reta e os trópicos de Câncer e de Capricórnio, ao norte e ao sul do Equador, respectivamente, como linhas curvas com a concavidade voltada para os respectivos polos, né? Aqui do norte, o Trópico de Câncer, passando aqui lá pela Miami, direitinho, o Trópico de Capricórnio, passando aqui por São Paulo, e assim por diante. Nesse lado direito, já temos uma projeção cilíndrica equatorial, já numa escala maior do que esse da esquerda, em que já mostramos aqui já em detalhe as fronteiras do Brasil, a definição do Brasil e dos países da América do Sul, e temos assinalado aqui os trópicos de Câncer, aqui no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, passando aqui o São Paulo. Então, os trópicos sempre foram e são linhas notáveis que se marcam nos mapas, em todos os mapas. Agora, como se formaram os trópicos? Qual é a origem da formação dos trópicos? Os trópicos têm origem astronômica. Eles foram formados pela interseção do plano da eclíptica, que nós vimos na aula passada, que é aquele plano da órbita da Terra, do seu movimento real aparente, ou então no seu movimento real, ou então a órbita, o movimento que o Sol percorre no seu movimento aparente ao longo de um ano na esfera celeste. A origem dos trópicos está fundamentalmente nesse plano da eclíptica, da interseção desse plano da eclíptica com a esfera terrestre. Então, eu mostro aqui nessa arte aqui o plano da eclíptica, temos aqui a esfera celeste, o plano da eclíptica e aqui a Terra. Eu já expliquei na aula passada que isso é uma ilustração, a Terra não teria dimensões, mas está mostrada aqui como tendo para um efeito didático. Então, nós temos aqui o equador da Terra, aqui um observador no hemisfério sul, vendo o Sol, e aqui a eclíptica como sendo a trajetória percorrida pelo Sol no seu movimento anual em volta da Terra, esse movimento do Sol aqui na esfera celeste. Então, esse círculo da trajetória do Sol, ele está contido num plano. E esse plano é chamado plano da eclíptica, e esse plano ele secciona a Terra
e ele forma um ângulo com o plano do equador da Terra. Esse ângulo do plano entre a eclíptica e o plano do equador da Terra é esse mesmo ângulo que está assinalado aqui. É um ângulo que é chamado a obliquidade da eclíptica, é um ângulo de 23 graus e 27 minutos, como vemos aqui nessa seção meridiana, nessa projeção da esfera celeste sobre o plano do meridiano. Esse círculo azul aqui na tela do slide é o traço de um meridiano do lugar, e temos em azul aqui a Terra, a esfera terrestre, aqui seria o meridiano celeste, aqui, onde temos aqui o polo norte celeste e o polo sul celeste, nesses dois extremos, e o equador celeste aqui como sendo o prolongamento do equador terrestre até chegar ao céu, a esfera celeste. Né? E o traço do plano da eclíptica está assinalado aqui. Seria a interseção do plano, desse plano da eclíptica, com a esfera terrestre. A esfera terrestre está representada aqui através de seus meridianos aqui, direitinho. Então, essa interseção da eclíptica com o equador celeste, ela forma um ângulo de 23 graus e 27 minutos. Onde se dá essa interseção, forma-se, então, dois círculos notáveis que são os trópicos. Ao norte do Equador é o Trópico de Câncer e ao sul do Equador o Trópico de Capricórnio. E aqui esses 23 graus e 27 minutos é então a declinação máxima do Sol ao longo da sua trajetória anual. O afastamento do Sol em relação ao equador terrestre. É a declinação do Sol. É essa coordenada esférica. Então, 23 graus e 27 minutos fica sendo, então, falando em termos de Terra, o ângulo que o Trópico de Câncer e de Capricórnio formam com o equador terrestre. É, então, a latitude desses trópicos na esfera terrestre. Então, a latitude do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio é 23 graus e 27 minutos, porque essa é a inclinação que a eclíptica tem com o equador da Terra e o equador celeste, né? Então, os trópicos têm a latitude igual à declinação máxima do Sol. Agora, se a Terra fosse plana, como seriam os trópicos? Já pensaram nisso? Hoje em dia tem uma série de algumas pessoas, principalmente aqueles arraigados a conceitos bíblicos, que se apegam a esses conceitos bíblicos e querem fazer da Bíblia um livro de ciências. E eles querem fazer tudo o que diz a Bíblia, dizendo que a Terra é plana, e eles querem amarrar, querem fazer com que a realidade se adapte ao que está escrito ali na Bíblia, em linguagem de parábolas, uma linguagem simbólica, e eles querem forçar que aquilo seja a realidade. Então, como seriam os trópicos na Terra plana? Segundo os cientistas terraplanistas, né, tem alguns gurus aí da Terra plana, e eles definem a trajetória do Sol não como no mundo real acontece, aquela trajetória formada por um plano que forma 23 graus e 27 minutos com o plano do Equador, e o Sol descreve esse plano, o plano da eclíptica, ao longo de um ano. Eles dizem que o plano que contém a trajetória do Sol na Terra plana é um plano paralelo
ao plano horizontal, quer dizer, a Terra é um plano. Então, o Sol descreve movimento circular paralelo a esse plano. Mesmo que o Sol mude de posição, mas ele está sempre nesse plano, a uma altura em relação à Terra também de 6.370 quilômetros. É outro absurdo que eles querem impor e que a realidade se adapte a isso, diminui o Sol de tamanho. E, com isso, como seria formado os trópicos? Ora, nós já vimos que os trópicos são formados pela interseção do plano da trajetória do movimento anual do Sol com a Terra. E esse plano aqui, paralelo à Terra, ele vai interceptar a Terra plana? São dois planos paralelos. Dois planos paralelos se interceptam? Não. Então, como não há interseção entre esses dois planos, não tem sentido falar em trópicos na Terra plana. Isso é uma ilusão, é uma fantasia. No mundo real, os trópicos são formados pela interseção da trajetória anual do Sol no espaço com a Terra. E na Terra plana, essa trajetória anual do Sol é paralela à Terra. Como é que vai formar uma reta de interseção? Não é possível, né? Entretanto, os cientistas terraplanistas inventaram trópicos de Câncer e Capricórnio na Terra plana. E como é que eles fizeram essa proeza? Eles assumiram o mapa de um engenheiro mecânico e eletricista americano que fez um estudo lá para facilitar a determinação de fusos, do fuso horário. E esse engenheiro americano, ele fez um mapa, fez uma projeção cartográfica polar, plana polar, equidistante azimutal, quer dizer, o plano tangente à Terra no Polo Norte, de modo que lá no Polo Norte, todos os meridianos convergem lá. Então, ali, os azimutes, ali, as diferenças angulares entre os meridianos, são as diferenças de azimutes, ficaria fácil para ele fazer um artifício lá para determinar os fusos horários. Fusos horários são aqueles fusos que variam de 15 em 15 graus, variação de longitude, né? Então, nesse mapa do Gleason, como em qualquer mapa que se tenha da Terra, e esse mapa de Gleason é o mapa da Terra esférica, existem os trópicos de Câncer, de Capricórnio, lá os círculos polares ártico e antártico. É um mapa como outro qualquer da Terra esférica. Então, é uma contradição com o conceito da formação dos trópicos. Os terraplanistas quererem dizer que aquele mapa de Gleason seria a forma plana da Terra. Já não seria mais uma projeção plana polar da esfera, e sim já é a própria Terra plana que está ali. Não é mais uma imagem, é um objeto, é o objeto real, é a Terra. Seria isso que eles acham. Isso é uma contradição. Então, meus amigos, essa questão da Terra plana é um reino. A Terra plana é um reino das contradições. Então, eu queria falar a vocês hoje sobre essa questão da formação dos trópicos, né? Um videozinho rápido, e aproveitamos para dar esse passeio na Terra plana para mostrar essas contradições dessas pessoas que querem lançar confusão na cabeça daquelas pessoas incautas que não têm uma formação
sólida, não têm uma formação regular, não aprenderam na escola como é que as coisas se fazem, não tiveram a oportunidade de estudar. Então era só isso que eu tinha a dizer hoje. Se vocês gostaram, compartilhem com seus colegas, inscrevam-se no nosso canal, deem sugestões e deem um like. E até a vista, pessoal!